Chegou a hora, fim de semana que vem, a abertura da temporada 2026 da MotoGP e o podcast, claro, traz tudo da última saraivada de testes de pré-temporada da classe rainha em Buriram, na Tailândia, palco, aliás, do GP de abertura deste novo campeonato. Podcast hoje com sua equipe clássica, tradicional e completa aqui para abordar tudo dos testes e projetar, claro, a primeira corrida do ano. Finalmente vai começar e, claro, a gente tem muito para abordar por aqui. Dando primeiramente as boas-vindas a ele, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Tá na hora, hein, Fausto? Preparando o fuso horário por aí já? Claro, sempre, desde semana passada. Salve, rapaziada! Salve, salve! Carlos Costa, Guilherme Longo, Felipe Mota. Chegou a hora de começar o desfile, a guerra, as batalhas do Mundial de MotoGP, o maior espetáculo do asfalto do planeta Terra. É isso aí, Felipe Mota, seja muito bem-vindo, apresentador dos canais ESPN. Mais um podcast aqui em parceria com a Yamaha Racing e temos, acho que, uma expectativa de bom campeonato pela frente a julgar pelo que vimos nos testes. Sem dúvida, grande abraço Carlos, Fausto, Guilherme, fãs da velocidade. É isso, teste é teste, treino é treino, jogo é jogo. Vamos ver na Tailândia. Assim, eu acho que a gente tem algumas coisas para se basear, mas eu sempre sou cético em relação a traçar uma ideia geral completa do que vai ser a primeira etapa. Vamos aguardar. Concordo plenamente, tem que esperar a hora do apito inicial, vamos colocar assim. Isso. Agora, que Ducati e Aprilia têm mostrado desempenho e potencial, isso é fato, vimos nos testes, inclusive com as duas marcas na frente, né, Gui? Seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve, minha gente. Chegou a hora, realmente, tá na hora de começar esse campeonato. O campeonato que eu acho que tá todo mundo muito interessado em ver, né? O teste de pré-temporada deixou algumas interrogações no ar. A gente teve uma Aprilia que foi a mais rápida do teste, botou Bezzecchi em primeiro, a Ogura em segundo, mas a Ducati foi com 3 motos fechando o top 5, né? Marc Marques, Pecco Bagnaia foi bem nessa pré-temporada como um todo, e o Alex Marques também ali na 5ª posição. E a Ducati nessa dúvida, né? Com que moto que eles vão pra pista na sexta-feira dos treinos livres? É uma moto mais 26, é uma moto mais 25, é uma moto que tem ainda muito de 2024. Então, essa pré-temporada ali em Buriram deixou algumas interrogações muito legais no ar. Fausto, a Aprilia foi bem em velocidade plena, digamos, né? Em volta lançada, voadora, também em simulação de corrida, mas simulações de corridas curtas também, é preciso ponderar. De qualquer maneira, o que se espera, pelo menos nessa primeira etapa, são as duas italianas na frente. Como é que você viu esses testes aí em Buriram e o que dá para eventualmente pensar de diferente para a corrida na Tailândia? Fausto? Pois é, o Carlos, se eu fosse resumir em uma frase, seria referência versus ameaça. Tanto em termos de marca, como você falou, como também em termos de pilotos, né? Então, qual é a referência? Ducati, Marc Marques. Qual é a ameaça? Aprilia, Marco Bezzecchi e outros, né? E a própria Ducati tem outros, né? Porque o Bagnaia foi bem, a história do Bagnaia está muito parecendo de último ano, né? Com a chegada do Acosta e tudo mais, a gente vai falar sobre isso depois. O Marc Marques não estava bem, estava com dor de estômago, estava com disenteria, estava com vírus e tal, caiu 3 vezes, o Alex Marques também caiu, e no final das contas, o Bezzecchi foi o mais rápido, com o Ayogura, que no ano passado já surpreendeu muito bem, né? Foi dos 3 primeiros e fechou a corrida em 5º, vitória do Marc Marques, né? Com o Alex Marques em segundo, Marques versus Marques. O Alex Marques também foi muito bem. Então, mas os pilotos da Aprilia foram todos muito bem. Bezzecchi, o grande destaque, o Ogura, mais uma vez, dominando ali na pré-temporada. O Jorge Martin, sobre o qual paravam muitas dúvidas, foi veloz, né? Especialmente na volta lançada, especialidade dele, né? O Raul Fernandes acabou fora dos top 10, mas esteve dentro, chegou a liderar, esteve dentro muito tempo. Então, eu acho que referência versus ameaça é um bom resumo do que a gente viu nesses 2 últimos dias de teste. E sobre a aerodinâmica, sobre os equipamentos, né? Eu acho que a gente vai ver várias motos Frankenstein, né? Várias motos com mix de 25, 26, que é uma variação pequena da 25 e 24, né? Então, a gente viu isso com o Marques, viu isso com o Bagnaia. O Alex Marques optou por
toda 24. O Franco Morbidelli está com 24, né? O Fábio de Gianantonio também é um mix de 25, 24, 26. Então, a gente vai ver essas coisas acontecendo ao longo da temporada. Eles têm que optar, eles têm 2 opções de aerodinâmica lateral e na traseira podem ter mais possibilidades de mudar, tirar e colocar rabetas encaixadas ao banco com aerodinâmica diferente. Então, tem muita coisa acontecendo. Além das italianas, a KTM avançou, continua com os mesmos problemas de desgaste de pneus, mas avançou, né? A Honda também avançou, né? E a Yamaha está tentando avançar, mas tem aquela situação. Os dados que a Yamaha tinha para comparar com os do ano passado, ao contrário das outras 4, não valem nada, né? Valem muito pouco, né? Porque a configuração de motor mudou e então isso está afetando. A Yamaha foi mais lenta do que no ano passado, né, nesses testes. Vamos ver como é que eles vão lidar com essa situação que é o motor V4 ainda nos primeiros avanços. É isso. Para você fazer uma mudança de motor não é algo fácil, então precisa dar tempo ao tempo, embora também esteja já na hora, o próprio Quartararo tem apontado isso, de conseguir colocar tudo isso junto, né, como dizem na língua inglesa, até porque a temporada vai começar. Mas o Fausto citou a salada de frutas de especificações aí, Felipe. Pegando os pilotos, Bagnaia aparentemente mais competitivo com a Moto 26, né? O Alex Marques foi bem nos testes todos e o Mark teve algumas quedas, né? Um período ali no fim de temporada no estaleiro. Dá para esperar talvez um pouco menos de supremacia do Mark nesse começo de campeonato? Então, é óbvio que eu estaria me contradizendo no comentário inicial se eu viesse com uma opinião absolutamente categórica, já que eu falei vamos aguardar. Mas a pré-temporada trouxe o Mark sempre muito bem de ritmo, o Mark sempre muito bem de ritmo. Ele gostou de dar umas raladinhas no asfalto, né? A gente sabe que em MotoGP isso é um componente importante. Ele pode andar bem, cai. Não tô nem entrando no mérito de algo grave, bate na madeira, que isso não aconteça, mas um 0 ponto com alguém fazendo 25 já é. 25, 20, 16, enfim, todo mundo ali que tá no bolo vai andando. Me deu essa sensação na pré-temporada de uma galera mais próxima. Mas assim, na pré-temporada do ano passado, a gente já tratava o Mark como favorito e o Bagnaia próximo. Não é porque o Bagnaia faz uma pré-temporada que parece que não vai ser um fiasco de 25, que agora fala, então, de novo. Mas se você perguntasse para mim hoje, quais as minhas maiores curiosidades para a primeira etapa? É entender esse trio, Mark, Alex e Bagnaia, o ritmo entre eles, né, para saber se quem vai comboiar mais o Mark, se é que ele vai dominar como foi o ano passado. E a questão Aprilia, né? A questão Aprilia com o Bezzecchi e também entender o Martin. Eu acho o Martin aquela coisa, depois do que foi o ano passado, acho que ninguém tá esperando nada. As pessoas estão só esperando ele andar. Ele tá no grid e ele ter uma sequência ali. Então eu acho que tem várias coisas pra gente observar, mas respondendo a sua pergunta, a pré-temporada nos faz imaginar um domínio não tão absurdo do Mark. Mas quando eu falo isso, eu penso, tá, mas do ponto de vista prático, o que ela significa para fazer essa afirmação? Não acho que ela signifique muita coisa. Até porque treino é treino e jogo é jogo. Isso. Como dissemos no começo do programa. Agora, tem o fator Aprilia que o Felipe bem destacou, Gui. A gente olhando aqui o resultado dos testes do último dia, que é o mais representativo em termos de voltas, né? Rápidas, Bezzecchi e Ogura à frente, Mark, Pecco, Alex imediatamente atrás, conforme você trouxe. Aí o fator Acosta, que sempre surge por ali, né? Não, foi o 4º colocado no campeonato do ano passado, à frente do Pecco Bagnaia. E aí a gente volta até a Ducati, com o Franco Morbidelli e depois o Jorge Martin. O que esperar do Jorge Martin nesse começo de ano? E o que ele pode entregar nessa briga, ou, digamos, sonhada briga por parte da Aprilia entre ela e a Ducati, Gui? Olha, o Martin, eu acho que ele mostrou uma evolução que me impressionou em pouco tempo. Vamos lembrar, ele não fez a pré-temporada de Sepang, ele ainda estava se recuperando das cirurgias, e agora ele fez só esses 2 dias lá na Tailândia. No sábado, ele teve como melhor tempo quase um 29,8. No domingo, segundo dia de atividades,
Ele marcou 1,29... 1,67. 1,29 e 1,67. Tem uma evolução de performance aí e conseguiu se manter a menos de meio segundo do companheiro de equipe dele. Coisa que no sábado ele tinha ficado mais atrás do Alex Marques, que tinha sido o líder do primeiro dia. Então, assim, Martin, eu espero que seja um início de temporada calmo para ele, que ele consiga completar essas corridas sem problemas e aos poucos começar a mostrar um pouco mais de performance. Não acho que o Martin vai estar de cara já buscando um pódio, vai estar brigando por uma pole position e tal, mas eu acho que assim, top 10 para ele na primeira corrida é muito factível. Acho que sim. Mas não obrigação. Não obrigação. O que ele tem é não cair. A obrigação dele para essas primeiras corridas é não cair. Pelo menos completar uma sequência de 5 ou 6 corridas sem nenhum problema para poder realmente ter a aclimatação plena à moto da Aprilia. Enquanto isso, o Bezzecchi tá deslanchando lá na frente. Mas o Martin ele tem que se acostumar com a moto para depois ele virar um escudeiro do Bezzecchi. Não tem como. Vai ser a função dele esse ano. O Bezzecchi pode não estar lutando pelo título, mas dependendo da situação da Ducati, eu acho que brigar pelo vice é algo que pode ser discutível. E aí o Martin pode fazer o papel de tirar ponto dos rivais dele na briga. Escudeiro na perspectiva mais clássica, assim, não sei se ele vai ser, porque o que se ensaia é uma saída dele, da Aprilia de modo tal que ele não tem obrigação. Mas se ele tá lá brigando pelo que é dele, ele tira ponto de alguém. Então, Sim. nesse sentido, pode realmente beneficiar o Marco Bezzecchi. A situação da Aprilia é bem interessante, hein, Fausto? Muito interessante, né? Eu acho que o Martin está cumprindo, assim como o P, com um aviso prévio enorme, né? E acho que quem pode ajudar o Bezzecchi é o Ogura, né? O Ogura fez a melhor simulação de corrida na frente do Bagnaia, na frente do Mark Marques. Então, o Ogura gosta dessa pista. No ano passado ele andou bem demais nessa pista. Na corrida andou bem demais também, e era novato, né? Então acho que o Ogura está mais capacitado para fazer isso. A gente viu o Raul Fernandes muito forte no final da temporada. Esse teste, o Felipe falou que não leva em conta e tal, mas se a gente considerar, se levar um pouco em conta, a gente teve 4 marcas diferentes no top 10, separadas por 0,6 segundos. A gente teve top 15 em menos de um segundo. E o 16º, que foi o Jack Miller com a Yamaha, ficou a 1 segundo e 4 milésimos. Então teve muito próximo de entrar nessa turma que ficou a menos de um segundo do melhor tempo, que foi do Bezzecchi, com o Ogura em segundo. As Ducati seguem fortes. É o que eu falei, a Ducati é a referência, o Mark Marques é a referência, a Aprilia é a ameaça à referência da Ducati, o Bezzecchi é a principal ameaça à referência que o Mark Marques, a meu ver, continua sendo. Sobre os 3 tombos, ele falou que o problema que ele tinha de estômago dava umas pontadas. Pô, imagina você pilotar uma moto 300 HP, estão sofrendo dor de estômago, pontar, pum, aí caiu 3 vezes. Além disso, ele falou, ó, se eu tivesse ficado no sofá ou me poupado, não teria descoberto os limites. Segundo ele falou que caiu buscando os limites, voltando à fase dele na Honda, né? Então, não sei como vai ser exatamente a corrida. Acho que o Marques continua sendo favorito, não só na Tailândia, mas para a temporada. Porém, até então invencível, Ducati sofreu ali uns rombos no paredão. Vamos ver se os outros conseguem se aproximar, o que para a competição como um todo é muito positivo, né? Quanto mais gente estiver brigando pelo pódio, pela vitória, eu acho que pelo menos 6 pilotos podem brigar pelo pódio nessa corrida, vai ser melhor para quem assiste, para quem comenta, para quem trabalha e gosta do motociclismo esportivo. 6 pilotos, vamos lá. Rapidinho, só isso aí aqui do limite, eu falei na semana passada de Fórmula 1, né, de passar do limite que moto faz menos, porque é a queda, mas pelo menos a gente viu inclusive um vídeo, eram quedas simpáticas, eram quedas... Não era tão alta velocidade. Então eram realmente, me parece ser bem isso que o Fausto falou, assim, do Mark, deixa eu ver até onde dá pra ir, melhor cair agora do que cair lá daqui 7 dias, Vamos explorar o limite com certo controle, que é justamente isso que quando você não falou. tem outras motos por perto numa largada. O Moreira falou isso na Malásia. O Moreira caiu buscando os limites. Uhum. Aliás, a gente vai abordar o Diogo na sequência, mas puxando esses 6 nomes. Os 2 da Ducati oficial de fábrica. Diria que certamente o Alex Marques nesse páreo. Marco Bezzecchi. Quem são os outros 2? Fausto? Acho que o Ogura pode fazer um top 5. Não acho que ele tem chance de pódio, porque está ainda um pouco verde para isso. Mas o Martin pode surpreender, se largar bem, pode andar bem na sprint.
A Costa é candidato, especialmente na sprint, né? Então aí a gente tem alguns nomes. E Fausto, na Honda já a situação é mais difícil. E quem você põe mais ficha, de Gian Antonio ou Franco Morbidelli? Na disputa entre os dois? É difícil fazer essa comparação, porque assim, o Morbidelli não é bom na volta lançada, mas tem um ritmo melhor do que o de Gian Antonio, que não é bom de ritmo, mas é bom na volta. Então, eles estão muito parelhos, a gente viu isso ao longo de todo o ano passado. A minha simpatia é pelo Morbidelli, por tudo que ele significa, e ele teve uma época que era a única referência que a gente tinha, que tinha um vínculo com o Brasil, que continua tendo. Agora temos o Moreira, mas o Morbidelli continua sendo, para mim, um piloto que eu gosto muito, conheço há mais de 10 anos, tenho o telefone dele, a gente conversa, então gosto muito do Morbidelli. Acho que vai ser um ano difícil para os dois na VR46, porque as vagas ali estão... Por exemplo, o Bulica tem que ter uma vaga para ele. Tem que ter uma vaga para ele na MotoGP. Então, vai ter uma dança das cadeiras que vai começar muito cedo e vai gerar situações como a provavelmente, do Bagnaia e do Martin, né? Que não estão sendo cogitados para renovar o contrato. Então, na VR46, a briga pela cadeira, pela vaga, pela montaria para 2027 vai ser imensa, e eu espero que o Morbidelli vença essa briga. Ele já falou no Mundial de Superbike, quando era criança, pensava que sonhava com o Mundial de Superbike, foi muito além do que ele pretendia, né? Foi campeão mundial da Moto2, foi vice-campeão para o Joan Mir em 2020, vencendo corridas, depois entrou numa fase difícil e tudo mais, mas continua sendo um piloto que, quando está inspirado, anda muito bem, pode chegar ao pódio, e, quem sabe, vencer. E essa Ducati, segundo o Alex Marques, é a melhor Ducati que ele já pilotou na vida, e ele andava de 24, assim como o Morbidelli. Então o Morbidelli também pode ser beneficiado com essa situação, lembrando que o Morbidelli vai ter um pacote totalmente 24. No fim, a VR46 de certa forma teve um downgrade aí, mas para eles acabou dando certo. Agora, em relação à dupla, eu acho que tem um fator aí também físico. O de Gian Antonio tem algumas questões físicas de algum tempo. O Morbidelli, apesar de se envolver em acidentes, ele aguenta o tranco e tá sempre correndo. Agora, Robocop. Pois o Pedro Acosta, que é outro cara que tá sempre aí, digamos, na briga pelas posições de frente, a gente vai abordar a situação de mercado mais adiante, até pela sinalização do Pecco Bagnaia, mas ainda falando do aspecto pista, o Acosta deu um veredito um pouco mais enfático sobre essa pré-temporada e o que ela sinaliza, né, Gui? O Acosta, depois dos testes desse domingo, né, o último dia, ele falou: simulações de corrida da Ducati e da Aprilia são assustadoras. E de fato, a gente teve simulações de corrida, na verdade, a duração de uma corrida sprint, tanto na Malásia quanto na Tailândia. Em ambos os casos, a gente viu as duas italianas se dando melhor. O Acosta até falou de algumas evoluções da KTM, mas que ainda não está nesse patamar, que ainda precisa continuar trabalhando em cima da moto. A entrevista do Acosta é muito interessante. É o famoso, quando olha para o próprio umbigo, fica feliz. Quando olha para a grama do vizinho, fala: eita, mas é muito mais verde que a minha, né? Porque ele sinalizou, especialmente em relação a pneu, né? Uma moto que se comporta muito melhor, pelo que se apresentou ali, pelo que ela apresentou nos testes. A KTM 26 em relação a 25. Isso, né? Muito mais em relação aos pneus, dando a ele uma confiança de fazer uma boa temporada. Mas quando ele olha a Ducati, eu acho que para qualquer concorrente, você espera levar fumo da Ducati no momento atual da MotoGP. Mas quando você vê claramente, porque faz muito pouco tempo que a gente trata uma segunda montadora acima das demais, né? A gente sempre falava, claro, isso aconteceu, mas sempre tinha uma interrogação: quem vai na frente? O que vai ser? Esse ano a gente não começa o ano assim, a gente começa mais discutindo, clara, né? e mais discutindo a Aprilia na busca da Ducati do que ela, olha, toma cuidado com quem tá ali um pouco abaixo. Então eu acho que a entrevista do Acosta só reforça e valida mais isso. Aliás, eu acho que, breve parênteses, é um dos anos em que a gente começa o campeonato com a hierarquia mais definida dos últimos anos todos. Sim, porque no ano passado, se vocês puxarem o podcast do ano passado, as primeiras etapas sempre tinham uma segunda força diferente. Foi o Ogura com a Aprilia na primeira corrida, aí depois teve o Zarco com a Honda, teve o Vinales com a KTM. Quartararo em algumas ocasiões. Isso, mas as primeiras corridas mesmo foi bem destacado. Nas 4 primeiras corridas, as 4 montadoras
que não eram a Ducati e se destacaram como segunda força. Não, só para dizer que o Acosta melhorou 8 décimos do primeiro para o segundo dia, a pista estava suja no primeiro dia, o Bagnaia também melhorou 8 décimos, mas quem mais melhorou foi o Diogo Moreira, que melhorou mais de um segundo. Então, a gente, só para dar essa nota, o Diogo foi quem mais evoluiu do primeiro para o segundo dia e abriu uma vantagem grande para o Toprak, que continua tendo muitas dificuldades. Tenho aqui as simulações de corrida, né? O top 5, todo a Aprilia e Ducati, e a gente tem o Acosta sexto e o Diogo realmente numa evolução muito grande. Antes da gente abordar o Diogo e a Honda e a própria Yamaha, a questão Aprilia também ganha importância na medida em que a gente analisa o futuro do Pecco Bagnaia. E Gui, o Francesco deu uma sinalização aí de que já definiu o seu futuro e muito se fala da possibilidade de uma ida para a Aprilia. Vamos lembrar que no início, né, quando começaram a surgir os rumores no mercado, falava-se do Pecco talvez indo para Yamaha. E aí agora, desde a última semana, a partir de apurações do The Race, a Aprilia quis entrar no jogo, quis trazer o Pecco, até para fazer um time 100% italiano, né, uma moto italiana com 2 pilotos italianos. E aí, durante o fim de semana na Tailândia, o Pecco falou: tomei a decisão sobre o meu futuro, aguarde um anúncio em alguns dias, e ele mesmo já falou, vem junto com uma leva de anúncios do mercado para 2027. Então, a expectativa é que essa semana agora, os dias que antecedem o início das atividades na Tailândia, que a gente tenha alguma coisa, talvez até muitas coisas. Fico imaginando os assessores de imprensa das respectivas marcas ali falando, eu solto esse release nesse horário, você naquele. Montando a agendinha. Porque as informações que tem, muitas delas apuradas pelo motorsport.com, na figura do nosso glorioso Oriol Puigdemont, no The Race também trazendo essa informação, uma dança das cadeiras muito significativa, né? E o Martin tá nisso, o Quartararo tá nisso, o próprio Pedro Acosta. A própria renovação do Marques está envolvida nisso. Que foi o primeiro, aliás, o primeiro movimento nesse sentido aí de definição do mercado para 27. Fausto, tá divertido esse mercado, hein? Pois tá assim, um pouco imprevisível. Há algumas sinalizações bastante concretas, né? A Sky Sport Itália, que acompanha de perto, assim como a DAZN Espanha, acompanha muito de perto os bastidores. A empresa italiana banca 4 anos de contrato para o Pecco Bagnaia na Aprilia, né? Falando isso que o Guilherme acabou de mencionar. Voltando a ter uma dupla toda italiana, numa moto italiana, que é sempre, né, bacana, é o que a Ducati tenta fazer, não conseguiu, né, ou conseguiu, mas não deu o resultado esperado, aí teve que abrir, né, perdeu o Bastianini, depois aceitou a vinda do Lorenzo, o Andrea Iannone saiu e tal. Então, esse contrato de 4 anos para o Bagnaia é um contrato muito sólido, né? Falando também em um pouco de devaneio, né, que a Honda teria mostrado um cheque em branco para o Marc Marques para 4 anos de contrato, que foi o que ele recebeu e acabou rompendo de mútuo acordo quando foi para a aventura da Ducati Gresini. Então, o próprio Quartararo ainda não sabe que destino tem. O Martin não fica na Aprilia, eu acho que o Martin não fica na Aprilia, isso é patente. O Acosta, o Marques queria 2 anos de contrato, emplacar o Alex Marques como segundo piloto. O que ele fez na Honda em 2019, tinha cacife para fazer isso, tentou fazer novamente e a Ducati não concorda, né? Ela concorda em dar os 2 anos de contrato, mas encaixando o Pedro Acosta na vaga do Bagnaia. Então, também é uma ameaça para o Marc Marques. O Acosta é muito veloz e quer mostrar que é veloz, e certamente eles estão pensando além, né? Porque o Marques continua relutante de fazer um contrato de longo prazo. Não sei se ele vai aceitar, acho difícil ele aceitar essa proposta da Honda, por mais atrativa financeiramente que ela seja. Então, as definições estão muito próximas de acontecer. Acho que a primeira vai ser do Marques. O próprio Tardosi ontem falou que o Bagnaia vai anunciar o destino dele. O que está pintando que o destino dele não é a Ducati, né? Porque se fosse ele continuar na Ducati, por exemplo, o Marques vai anunciar o destino dele ou a Ducati que vai anunciar? Provavelmente a Ducati. Já o Bagnaia, per si, falar para onde ele vai, sinaliza que ele não vai ficar. E mais do que isso, né, voltando ao que eu tinha falado antes,
sinaliza um ano assim difícil para o Bagnaia na Ducati, que ele não vai botar a mão na 850. Para a Aprilia é excelente o Bagnaia vir por esse aspecto também, porque ele tem muita experiência, que não sei se vai valer tanto, mas ele tem muita experiência dentro da Ducati, vai levar para a Aprilia, né? Como o Bezzecchi levou em parte, mas ele vai levar mais ainda, que ele era a equipe de fábrica. Então, tem muita coisa para acontecer e esse mercado, espero que se defina nos próximos dias, especialmente em relação à Ducati. A gente vai ter o Alex Marques provavelmente cumprindo um imenso aviso prévio também na Gresini, e as coisas estão acontecendo rapidamente, cada vez mais cedo na MotoGP. Vamos ver se isso é positivo ou negativo. Positivo para eles saberem para onde vão, mas negativo para eles manobrarem, eles e as equipes, onde eles estão nessa última temporada das 1000. Pode ser, Felipe, uma temporada de vários constrangimentos duradouros aí, porque se a gente tem aí o cenário do Pecco Bagnaia saindo da Ducati para a Aprilia, do Acosta eventualmente indo para a Ducati, aí tem a informação do Jorge Martin acertando uma potencial ida para a Yamaha, Quartararo na Honda. É muita mudança de muito casa. sorriso amarelo, né? Porque quando a gente acompanhou a temporada 24, em que a Ducati faz um movimento para pegar o Marc Marquez e o Martin sobra e assina com a Aprilia, a gente falou, poxa, né, o cara tá brigando pelo título, mas tava brigando pelo título. Então, assim, ficou eu contra eles, né? Um espanhol muito pequenininho dentro deste mundo gigante e tal. Agora, imagina essa dança das cadeiras e elas podem... Os sentimentos podem ser, em função dos resultados, muito curiosos. Pode ter constrangimento, como você falou, constrangimento duradouro, né, que você usou, né? Pode ter revolta, né? Pode ter revolta, e eu não estou falando de piloto para com equipe, pode ser da equipe para com piloto também. Esse assunto mercado de pilotos, que é muito legal para a gente acompanhar, muito bacana, porque impacta no futuro, gera uma coisa presente, que é isso, o comportamento, as tretas em pista, entendeu? Um duelo ali na pista de um piloto que pegou a vaga do outro. Vai ser. Diga, Fausto. Eu pesquisei sobre dor gastroenterite, dor estomacal. Um dos fatores que pode ser o gatilho para isso acontecer: estresse, excesso de preocupação. Para o Marc Marquez, se o Marc Marquez está preocupado a ponto de ter dor de estômago, imagina os outros. Imagina o Marine e Mir, sabendo que vai chegar eventualmente um outro piloto. Quem vai sobrar? E como é que eles vão lidar até o final da temporada? A temporada de 22, 44 corridas, eles ali, e os outros também, em constrangimentos, como você falou, e como o Carlos também falou, contínuo e realmente difícil de lidar. A gastroenterite pode ter uma origem um pouco mais simples. Não sei quão, digamos, versátil é o trato estomacal aí do Marc Marquez em culinárias um pouco distintas das espanholas. Mas visita bastante. Visita muito por ali, pô. Essa altura da temporada tem que conhecer. O restaurante que o Iannone frequentava, né? Mas uma coisa sobre o mercado de pilotos, eu acho que o que está sendo mais fascinante dessa história toda é que a gente está vendo todo mundo preocupado. Você não tem uma pessoa que está minimamente tranquilo, exceto quem já tem contrato pro ano que vem, que são Zarco, Diogo e Toprak. Você tem, inclusive, e eu acho que principalmente, os campeões, as principais peças do quebra-cabeça, estão se movimentando. É o Marc Marquez, que falou, inclusive, da questão, né, do como ele estava analisando a volta dele para moto, para a questão da duração do contrato com a Ducati. Você tem o Bagnaia, você tem o Quartararo, você tem o Martin, você tem o Pedro Acosta. Todos campeões. Eu acho que isso é o mais interessante. E o Alex Marques, que não é campeão, ele da Moto2, né? Mas cotado na KTM também, que é uma mudança significativa para ele. Numa situação em que a KTM ainda é muito nebuloso o futuro, né? Pois é. E o Mir, campeão da MotoGP, pode ser demitido também. Também. Ficar sem vaga. E outra coisa que a gente não analisa tanto agora, porque é num horizonte ainda um pouco distante, mas na realidade das equipes já está próximo, é o impacto no projeto do ano que vem com o novo regulamento. As equipes não têm um piloto para desenvolver e isso vai dar, em tese, uma vantagem para eles quando chegar quem quer que seja nas respectivas no momento você tem o Bezzecchi garantido para desenvolver a moto da Aprilia
e você tem tudo encaminhado para o Marques desenvolver a moto da Ducati. Só que a gente sabe que o Mark não é o melhor dos desenvolvedores. Bom, puxando aqui um comentário da última edição do Podcast, falando de mercado, o nosso glorioso José Eduardo Tomás de Araras, São Paulo, sempre conosco aqui na área de chat do Podcast, mandou o seguinte: tem alguns que vão rodar, ao meu ver, galera que pode ficar sem vaga, né? Ele cita o próprio Juan Mir, o Jack Miller, Franco Morbidelli, Luca Marini, Brad Binder e outros. Essa galera tem que ficar realmente esperta aí nessa dança das cadeiras toda. Eu só acho que não tem gente pra substituir tudo isso. O Rins também tem que entrar nessa lista. O Rins tem que entrar nessa lista. Eu coloco o Rins bem em cima nessa lista, inclusive. Você que tá conosco aqui no podcast, manda comentário. Distribui aí o nosso programa pra galera que vocês sabem que também gosta de moto velocidade, motociclismo no geral. E claro, já deixa a sua curtida, segue aí no seu agregador de podcast favorito. Agora, vamos falar então de Diogo Moreira. Afinal, ele teve aí uma evolução de um dia para o outro e tá fazendo, acho que, tudo que tem que fazer. Primeiro, evitando quedas mais significativas, caiu explorando o limite, conforme a gente tinha debatido em relação ao Marques um pouco mais cedo, mas tá tendo ganhos e tem a estabilidade contratual que você citou, né, Gui, que é muito importante também. Então, fundamental. Começo de jornada na MotoGP, a meu ver, bom pro Diogo. Felipe, é importante também calibrar as expectativas, especialmente tendo em vista que a gente tem um GP do Brasil na próxima etapa aqui, mas tá fazendo tudo que tem que fazer, né? Sobre o Diogo, para mim a questão é muito clara nesse primeiro ano. É um ano de aprendizado e quanto mais ele ficar na pista, andando, é melhor. Então assim, óbvio, não tô falando assim, é melhor andar. Vai lá, tranquilinho, pianinho, anda em 19º, que tá tudo bem, ganhando quilometragem e tal. Mas eu acho que se for pra se esfolar, pra terminar 2 posições à frente e não ter... Eu não tô me referindo à temporada inteira, tô falando especialmente das primeiras 5, assim. Primeiras 5, 6 etapas, eu acho que é muito importante ele andar, cara. Andar. A gente via pela pré-temporada dele, assim... Dia para dia a gente tá falando de ganho de 8 décimos, 1 segundo. Então ele tem um monte de coisa para aprender e só vai aprendendo andando muito. Então eu acho que especialmente, eu não vou nem falar no primeiro terço, acho que talvez no primeiro quarto de temporada, as primeiras 4, 5 corridas, quanto mais tempo ele tiver em pista, quanto mais ele conseguir andar, é melhor. O Diogo é um cara que é muito inteligente. Você vê como ele se comportava para administrar pneu na Moto2 depois de começar tendo dificuldade, como que ele foi administrando duelos em relação aos concorrentes, duelos diretos em pista. É um cara que vai aprendendo o tempo inteiro. Então, para aprender na MotoGP, não tem como ser de outra forma a não ser estando na pista. Então, acho que essa é a receita, especialmente para o primeiro quarto do Mundial. O Diogo fez a pré-temporada do jeito que a gente esperava e torcia que acontecesse, né? 3 dias de shakedown, 3 dias na Malásia, mais 2 dias agora, 8 dias, e que ele teve o quê? Uma queda um pouco mais significativa e que ainda não foi tão impactante assim, não comprometeu o programa dele. Em termos de tempo de volta, os 6 dias da Malásia, ele mostrou muita consistência. A melhor volta dele foi 1:28.3, e isso no shakedown, no último dia do shakedown. Os 3 dias da pré-temporada, ele mantendo 1:28.345. Agora, na Tailândia, ele faz o primeiro dia 1:30.953 e baixa para 1:29.920. E um dia ele melhorou 1 segundo. E nisso, ele completou 136 voltas. Eu fiz a conta aqui. O Diogo, em 2 dias, andou mais de 5 GPs da Tailândia. Isso é o mais importante. Ele andou bastante. Ele adquiriu muita quilometragem. Eu acho que, pelo menos para essa primeira corrida, claro, ele tem muita janela de melhora, mas ele tá o mais pronto possível para a estreia na MotoGP. Bom, o prognóstico é positivo, hein, Fausto? Não tem como dizer outra coisa, apesar de, reiteramos, né? Temos que calibrar as expectativas nesse começo. Depois que ele já estiver plenamente adaptado, aí ele vai ter mais condições de brigar por pódio, se for o caso, e se a Honda assim permitir. Fausto? Pois é, eu acho que a pré-temporada do Diogo foi excelente, né? Ele teve uma queda em quantos dias ele rodou só nesses 2 dias, com 140 voltas quase, né? Ele não melhorou o tempo dele na parte da tarde, porém ele fez uma pré-temporada muito boa. Ele ficou a 3 décimos do tempo do Ogura na pré-temporada de 2025, quando o Ogura estava na mesma situação com uma Aprilia, né? E ele foi mais rápido, essa é muito legal, ele foi mais rápido que o Aldegger, que estava de GP 24.
E venceu corrida, fez uma super temporada. O Aldegger foi novato do ano e venceu o GP. Né? Então, o Diogo foi mais veloz na comparação do que duas referências com motos melhor posicionadas no grid. Né? Então, além dessa melhoria de mais de um segundo, ninguém melhorou mais de um segundo de sábado para domingo, ele, na comparação com os tempos da pré-temporada dos novatos do ano passado, ele ficou a 3 décimos de segundo de um piloto que fez top 5, andou muito bem, o Ogura, e foi mais rápido que o outro novato, né, que venceu a corrida, que foi o novato do ano. Então, está muito bem parada a situação para o Diogo, que no ano passado, na vitória do Manu Gonzalez, foi 4º colocado, ficou ali na beira do pódio na Tailândia. Então, ele gosta da Tailândia e eu acho que ele vai fazer uma boa prova. Ele vai estar na zona de pontos, vai estar tentando um top 10 já na Tailândia. Espero que isso aconteça. Os indícios são que isso é possível de acontecer. Aliás, e um outro ponto, né, para destacar o quão boa foi a pré-temporada do Diogo, é que ele superou o rival dele na briga pelo novato do ano, né? Os 2 dias da Tailândia ele ficou à frente do Toprak. E eu acho isso importante, porque o Toprak, tirando a questão dos problemas da moto Yamaha, o Toprak é um piloto mais experiente que o Diogo. Ele é tricampeão mundial de Superbike. E o Diogo terminou na frente dele nos 2 dias. Eu acho que isso também dá um gás a mais aí pra ele nesse início de campeonato. Saber que ele tá com uma moto que ele consegue minimamente ser competitivo. No último dia, né, no domingo, ele ficou à frente do Rins, ele ficou perto do Bastianini com uma KTM também. Então, tem vários pontos. Mas, queria falar um pouquinho sobre o Toprak, porque eu acho que o Toprak é um cara que, a gente já citou isso 1-2 semanas atrás, talvez subestimamos o tamanho da montanha que ele tem que escalar nessa adaptação para a MotoGP. A moto é bastante diferente e isso vai além de tudo que a Yamaha está passando agora. A moto por si só é muito diferente, o pneu é completamente diferente do que ele estava acostumado, né? Pirelli versus Michelin. O Fausto citou quando a gente falou os programas sobre a pré-temporada da Tailândia, né? Que ele troca o assento da moto, que ele troca um monte de coisas, vários componentes para tentar se acostumar. E mesmo assim, ele continua tendo dificuldades. Fausto, quer arrematar por aí? Manda bala. Não, já trocou tudo na moto, né? Já trocou tudo que podia, tanque, guidão, banco, rabeta, não consegue usar a rabeta com aletas que deve dar algum tipo de estabilidade, senão não tinha aquela porco espinho lá da Aprilia, que até para prejudicar os outros serve. E eu só queria, pegando carona na garupa do que falou o Guilherme Longo, dizer que o Toprak está testando essa moto desde 2023, né? Desde 2023. Então o Toprak, além de ser muito mais experiente do que o Diogo, tem muito mais tempo, muito mais comparativamente, tempo para tentar se adaptar. Tudo bem, ele estava testando a 4 em linha, mas estava testando pneu, estava testando suspensão, estava testando botoeira do que o Diogo. Então, fica ainda mais expressiva, ainda mais expressivo o progresso, o avanço do Diogo Moreira nos poucos dias que teve de teste, comparando com outro novato. Essa comparação com o novato da Turquia é muito favorável ao Diogo, pelo menos até agora. É isso. Felipe, vamos lá. Expectativa pontual para o GP da Tailândia, com base no que debatemos, na pista de Buriram. E nesse, digamos, clima no qual chega a MotoGP para a etapa de abertura. Você vê aí um pódio 100% italiano, do ponto de vista das montadoras, não dos pilotos. Como é que você vê a expectativa para o GP da Tailândia? Eu vejo. Um pódio 100% italiano. Comparando ao ano passado... Com o hino de que país tocando no lugar mais alto? Da Espanha. Eu ia falar, italiano são as motos ou os pilotos? Isso. Da Espanha. Eu vou de 2 espanhóis no pódio e 1 italiano. Eu até torço pro Bagnaia estar no pódio. Acho que pra gente que é um mundial animado, seria bom a versão, sei lá, do Rock Balboa do filme 1, que acabou que nem o Rock Balboa, né? Gritando Andrew, todo estrupiado. Agora no Rock, eu não tô falando que ele vai ganhar do Apollo no 2. Mas ele voltar inteiro, sabe? Então eu queria ver o Bagnaia no pódio. O Bezek também é um cara legal pra ver no pódio. Eu não quero tirar o Alex. Então vamos lá. Eu espero o Marques ganhar, mas o que eu acho comparando ao ano passado, a grande barato dessa primeira etapa, o ano passado a gente tava de olho em Marques e Bagnaia. Como é que vai ser Marques e Bagnaia? Como é que vai ser Marques e Bagnaia?
pelo domínio do Marques, a gente espera ver mais uma vez ele à frente. E aí o nosso olhar ficou mais aquele olhar de camaleão, sabe? Um olho aqui pra trás, o outro ali pra frente, do tipo, pô, mas eu quero ver o que vai ser o Bezek. Ah, não, agora eu quero ver o que vai ser ali o Diogo. Aí eu tô pra... Entendeu? Então é o Alex e tal. O próprio Gura fez uma etapa incrível no começo. Ele começou muito bem o ano passado. Sim. Então, assim, eu acho que vem aquela sensação de, ok, o Marques sai na frente. Embora eu não acho que seja claro que ele vai meter 4, 5, 6 segundos em ninguém, assim, de cara. Mas pode. Agora, a expectativa é mais plural, eu acho, do que o ano passado. Se você falasse, o que você tá esperando? Cara, eu tô esperando, eu quero ver Banhaia e Mark Marques. Vocês são um palpitômetro, convidando a galera a comentar Claro. também. Fausto, jogo pra você. Se você quiser abordar o Diogo também, acho que vale traçar o que poderia ser um resultado legal pra ele nesse GP da Tailândia. Eu acho que o Diogo pontuar seria muito bom. Estrear com pontos, o máximo possível, claro, mas o 15º marca um ponto e também é importante, né? Top 10 seria a meta dele para o ano, então para a gente começar exigindo uma meta dessas para ele é difícil, né? Mas espero vê-lo na zona de pontos. E no ano passado foi Marques e Bagnaia, né? Eu acho que talvez essa equação mude de 2 espanhóis e um italiano, que sejam 2 italianos, né? Tô tirando o Alex Marques do pódio, tá? Seria Marques, Bezek e Bagnaia, com o Alex Marques fazendo de tudo para chegar lá, né? Até para provar o ponto dele para a KTM. Não sei se até lá ele vai decidir o futuro dele e os outros futuros serão também decididos. Parece que sim. Parece que nas próximas 2 semanas, segundo a imprensa italiana, essa situação vai estar oficializada, né? O Marques permanece, não vai aceitar o cheque em branco da Honda e Bagnaia saindo, chegando à Costa e o desdobramento do Alex Marques indo para a KTM, aí não sei quem entra, pode ser até o Bulliger na vaga do Alex Marques, mas eu tiraria o Alex Marques do pódio nesse momento. Ele mesmo falou ontem, falou assim, campeonato, meu amigo, são 22 corridas longas, mais 22 corridas curtas, então eu estou preparado para chegar em 8º e na outra corrida compensar esse resultado, porque os outros vão ter essa mesma variação. Consistência em 44 corridas é quase impossível. Então, acredito que teremos 2 italianos e 1 espanhol no pódio, não sei em que ordem, mas eu acho que seria... E as motos italianas, como o Felipe e o Guilherme falaram. Gui, o seu palpitômetro aí, rapidão. Eu acho que Mark Marques vem como favorito à vitória, não coloco o Alex no pódio. Acho que a gente pode ter uma briga boa, Bezek versus Bagnaia, pro Bagnaia realmente começar a mostrar o serviço. Você não coloca no pódio? O Alex. Oh, boa, legal. Ousado. Ousado, gostei. Não, eu acho que o Bagnaia veio minimamente mordido. E o Bezek não pra vem briga. forte. E o Bagnaia vai querer mostrar serviço um pouco. Então, meu chute é os 3 no pódio. Eu acompanho o relator que abriu aqui os trabalhos do nosso palpitômetro, com o pódio Marques e o Mark na frente, né? Com o nosso glorioso Marco Bezek no top 3. E acho que Diogo Moreira vai pontuar. Falando em piloto mas brasileiro... no meu caso, só por você que você tá me comendo, mas eu tava falando do Bagnaia. Bagnaia no pódio. Eu quero ver o Bagnaia no pódio. Era o Bagnaia? Quero ver o Bagnaia no pódio. Olha só, achei que o italiano era o Bezek. Era o Bagnaia. Então eu vou de Bezek. Ele tá tão morto, o Peco, que se a gente restringir a pesquisa, sabe assim, piloto. Italiano. Ducati. Italiano. Sei lá, do município tal, a gente vai falar um outro cara. Entendeu? Já a gente vai falar um jogador de futebol. Sabe, ele não sei de onde, Totti. Não, Totti não pode, mano. Mas eu espero que ele reaja, sinceramente, assim. Tomara. O Peco é um personagem importante na MotoGP que precisa estar um pouco mais frequentemente na briga. A gente falou bastante do Diogo, mas tem uma notícia importante em relação ao outro piloto brasileiro que está aí no escopo do Mundial de Moto Velocidade, mudando de categoria, até porque fez-se necessária essa movimentação, né? A gente continua tendo em 2026 2 brasileiros dentro do paddock do Mundial de Moto Velocidade. O Eric Granado perdeu a Moto E, mas vai correr na Harley Davidson Bagger World Cup, que é a nova classe de apoio que vai ter no Mundial com as motos da Harley Davidson. Ele vai correr pela Joe Rascal Racing. Não começa nesse fim de semana na Tailândia, na verdade começa lá em Austin, a primeira corrida do campeonato. Mas é importante a gente ter o Eric desculpa, ali. E aí corre
o calendário completo. São todos. 6 etapas ou 7, deixa eu lembrar aqui. Verdade, que nem a Moto São E. 6 Isso, etapas. seis. 6 etapas São duplas, seis. né? Sim, sim. 6 sim, etapas duplas. Depois de Austin, Mugello, Assen, Silverstone, Aragon e o final, Red Bull Ring em setembro. Bom, é importante ele estar lá, né, Fausto? Muito importante. O Eric já provou uma capacidade de se adaptar incrível, né? Ele já pilotou Moto 3, Moto 2, fez um teste na MotoGP, pilota uma Superbike aqui no Brasil, pilotou no Mundial de Superbike e agora vai tentar... Pilotou na Moto E e agora vai tentar pilotar as Super Harleys, que ele ainda não tomou contato. Falei com ele ontem, acho. Anteontem. E eles só vão receber as motos, acho que no dia 17, para um teste. Então, nessa primeira corrida, vai ser duro para ele. Agora, quando virar o calendário para a Europa, vai ser duro para os americanos. Os americanos só correm ali, né? Só correm no Texas, só correm no Moto América, né? Então, para eles, Estados Unidos é o reduto, mas o resto do mundo não é. Para eles todos, o resto do mundo é desconhecido. E para o Eric é muito conhecido há mais de 10 anos, né? O Eric estreou em 2012, né? Então ele conhece esses circuitos todos. E isso vai ser uma vantagem que vai, de certa forma, espero, e eu acho que ele também pensa assim, que vai compensar a pouca intimidade com uma moto muito diferente do que ele já pilotou até agora. E as corridas vão ser boas. A gente estava falando sobre isso no Papo Mundo Moto, tem um amigo nos Estados Unidos, e ele estava falando, as corridas são excelentes, e o que eles gastam nas motos é um negócio impressionante. As motos são protótipos, não tem nada a ver com a Harley Touring, dessas que a gente vê passando em motogrupos e pelas estradas. A moto é muito veloz, a moto gira com as Super Sport 600. Então, uma Harley para girar com a Super Sport 600 tem que tirar peso, o quadro é de cromo, sabe? A moto é muito forte e muito cheia de tecnologia. E isso vai ajudar a competitividade e vai ajudar o nosso brasileiro. Esperamos que ele faça uma excelente primeira temporada nesse campeonato. Aliás, a gente vai falar de Super Sport na sequência. Antes, fechando aqui o noticiário do Mundial de Moto Velocidade, falamos da Tailândia, fomos para os Estados Unidos, temos de passar pela Oceania, afinal é polêmico, Guilherme. Explique. A novela se confirmou, né? A gente já tinha rumores do fim do acordo da MotoGP com Phillip Island, o palco do GP da Austrália. E aí foi confirmado na última semana, na quinta-feira, a troca de Phillip Island para um circuito de rua em Adelaide, que utiliza alguns trechos, inclusive, do que era o circuito de Fórmula 1 nos anos 80 e 90, mas teoricamente feito para corridas de moto. Foi uma notícia que levantou muita polêmica. A gente teve ex-campeões como o Wayne Garden, o Casey Stoner, muita gente falando mal, falando, a gente tá perdendo um dos melhores pistas do campeonato e tal. Se o Stoner fala isso, né, você tem que ouvir, né? E aí você tem pelo outro lado o piloto da casa dele, do né? grid atual, que é o Jack Miller, falando, não acredito nesse projeto, o circuito é seguro. Mas de qualquer forma, tá confirmado, esse é o último ano de Phillip Island, uma pena, porque a gente realmente perde uma das melhores pistas do campeonato. Fausto, como bem pontuou o Felipe, se o Casey Stoner fala, a gente tem que pelo menos ouvir. O que você achou dessa história aí? Pois é, o Stoner é suspeitíssimo para falar, né? Porque é na casa dele, é onde ele ganhou todas. Né? Ele ganhou todas, tem uma curva com o nome dele. É a pista mais bonita do calendário, disparado. Nunca fui lá, infelizmente. E é uma pista extremamente desafiadora. Não há quem não goste de correr lá. E é uma pista onde as falhas, as limitações, melhor dizendo, das motos são compensadas pela fluidez do traçado. É lindo, é incrível, tem sempre corrida boa lá, tivemos excelentes corridas esse fim de semana, então é uma pena que a MotoGP segue, né, Sports Entertainment Group, tenha aceitado os argumentos lá da turma de Adelaide, que tem aquela rixa com Melbourne, né, vocês sabem melhor que eu, e está levando a MotoGP para lá. O Jack Miller foi lá como parte dessa promoção, né? Ele tem interesse, quer permanecer, então o que ele puder fazer para permanecer em evidência vai ser muito importante para ele. Mas para o esporte, acho uma perda muito sentida, porque, e não sei como é que eles vão fazer em Adelaide, porque eles vão botar a área de escape de
de asfalto, de cimento, tem que ser área de escape de brita, né? A brita tem um tamanho específico estabelecido pela Federação Internacional de Motociclismo. Então, acho um precedente não bom e um precedente que pode trazer outras surpresas pela frente nessa nova administração da MotoGP, que agora está oficializada. Eles trocaram o Mike Webb, diretor de provas. Então, toda a tradição da MotoGP está sendo substituída pelo marketing, né? Pelo comércio, pela visibilidade planetária que acontece na Fórmula 1, né? E que vai acontecer, já está acontecendo na MotoGP. E essa primeira mudança eu achei muito... não gostei, achei muito negativo, para dizer a verdade. Já que a gente tá falando de Austrália, vamos falar de Phillip Island por um outro prisma, porque nesse fim de semana a gente teve a abertura do Mundial de Superbike por lá. Corridas na madrugada, Fausto tava lá acordado, assistindo tudo. Vamos falar primeiro do Mundial de Superbike, depois a gente fala do Super Sport que correu lá também. Nicolo Bulega dominou, fez a pole position, venceu as 3 provas, tá liderando, já começa disparado no campeonato, né? 62 pontos, enquanto o Axel Bassani da Bimota foi o destaque, conseguiu 2 segundos lugares e tá na vice-liderança do campeonato, enquanto o Jari Montella em terceiro com 26. Fausto, sem o Toprak, o Bulega tem caminho livre pro título esse ano. Pô, ele ganhou tudo, né? Ganhou todos, ele liderou todos os treinos, ganhou as 3 corridas, tá sumindo na frente e tem um contrato para a MotoGP em 2027. Aonde? A Ducati vai decidir. Pode ser na VR, né? Ele já esteve na VR, né? Foi piloto da VR, do Rossi, na Moto 3 e na Moto 2, né? Então ele tem um vínculo com a VR, pode ser na Gresini, né? Pode ser onde eles quiserem, eles vão pagar, né? Então pode ser onde eles quiserem, mas ele fez 3 corridas incríveis, em situações muito diferentes, né? A corrida 1, ele sumiu na frente, o Jari Montella fez o primeiro pódio da carreira, o Lorenzo Baldassarri fez o primeiro pódio da carreira, e na corrida 2 ele venceu novamente, aí o Bassani foi o segundo colocado, o Alex Lowes, que brigando com o Sam Lowes, foi o terceiro, e o Alex Lowes também de Bimota by Kawasaki, né? Kawasaki by Bimota ou Bimota by Kawasaki. E na terceira corrida, caiu o mundo lá, temporal imenso, assim, dificuldades para todos os pilotos, e o Bulega, ele falou assim, já ganhei 2, né? Acho que eu vou recolher um pouco para pegar uma referência, para ver como é que tá. Aí ele falou assim, pode ser o último ano aqui, ele vai para a MotoGP, né? Pode ser o último ano aqui, então eu vou meter mão no fundo, e foi, ganhou, sumiu, botou 10 segundos em cima do segundo colocado, o Bassani, com o Álvaro Bautista conseguindo o primeiro pódio dele na Barney, ele que era piloto oficial Ducati e não é mais. Então, o predomínio das Ducati foi flagrante lá em Phillip Island, sob circunstâncias muito diversas, e eu queria destacar também a grande atuação do Miguel Oliveira. Não fez pódio e tal, primeiro contato dele, mas de corrida com a BMW. Ele ficou muito mal no treino, largou em 21º, último ou penúltimo, e chegou em 8º na corrida 1, na corrida da Superpole, que tem a metade, a sprint deles, né? Mas que tem uma diferença, né? As 3 primeiras colocações, as 9 primeiras colocações garantem lugar nas 3 primeiras filas na corrida principal, na corrida 2. Aí o Oliveira veio jantando todo mundo de novo, chegou tá em 10º atrás do Petrucci, que é companheiro dele na BMW, aí cometeu um erro, terminou acho que 15º e não conseguiu a principal meta dele, que era arrumar uma vaga mais para frente, né, na corrida. E aí voltou lá para a última fila, largou de lá e fez um 7º lugar debaixo de chuva, ultrapassando por dentro, por fora, fez uma grande prova, está se entendendo melhor com a moto, e eu acho que o Oliveira vai ser uma das atrações desse campeonato, que perdeu o seu ator principal, que é o Toprak. O Felipe, a gente brincava com relação aos italianos bem na fita. O Bulega, eu acho que também tá um pouquinho mais bicotado que o Pecco Bagnaia. É isso. Tá bem, porque já tem essa conexão com a MotoGP, tá tranquilo. A única coisa que ele deve olhar com certa preocupação quando ele vê o Toprak tendo dificuldade, ele sabe que tem chão e montanhas para escalar no futuro. Mas enquanto isso, acho que ele vai ter um 2026 muito mais tranquilo do que 75% do grid da MotoGP no que diz respeito a gastro, como que é a gastroenterite do Mark Marques. Por estresse ele não vai ter gastroenterite não, mas para você eu tenho um desafio. O Axel Bassani, né? E quando o Gui falou,
Aí é uma brincadeira interna minha do Carlos. O Carlos gosta de muitas coisas do passado. Assim, anos 80, 90, qual o maior Axel da história? Não é o Rose. Não. Pra mim também não é. Sobram 2. Não sei. O volante do Santos, o Axel, ou o Axel Foley, que pra mim, pra quem me tira da pesadinha, eu fui com o Axel Foley. Mas eu lembrei do Axel porque... Excelente, Felipe, excelente. Você fica com o volante do Peixe, é isso? Que também jogou no São Paulo. Olha lá, peraí. O que vem de Axel aí, Fausto? Falando em Axel, a gente não pode deixar de falar do Axel Pons, né? Bem lembrado. Pons, o filho do Cito Pons, né? Que fez corrida, fez pódio, acho que não chegou a vencer, mas fez pódios no Mundial e depois... E era o boa pinta, né? Era que nem o Felipe. Boa pinta. Então, fazia trabalhos de modelo e tal. E, de repente, ele jogou tudo pro alto e virou andarilho e tá rodando o mundo a pé. A pé, né? É um assunto muito delicado pro Cito, né? Ter uma situação dessa diretamente ligada a ele, mas o Pons tá em outro planeta, virou hippie e tá rodando o mundo a pé. Então, assim, é tão diferente isso, né? Você sair de ser um piloto do Mundial de Moto2, um modelo de sucesso, né? Tem muitos, o Felipe poderia seguir essa carreira também, e deixar isso tudo para virar hippie e rodar o mundo a pé. Eu acho que ele tem uma coragem imensa e é um ser humano extraordinário. E quem critica faz o que quiser da vida, a vida é tão curta, né? E ele tá satisfeito. Então, se o Cito aceita, a gente aceita como biodiversidade. É isso. Essa história veio à tona com força ano passado, inclusive, mas por motivos clubísticos eu vou... Com o Axel. Até pela pronúncia um pouco mais... mais divertida. Agora vamos, falando em clubismo, falar também do que tem demais no noticiário. Afinal, a gente tem classe suporte, tem viagem para outros continentes ainda no programa de hoje, Guilherme. Vamos lá então, Mundial de Super Esporte rapidinho, porque também fez a abertura da temporada acompanhando o Mundial de Superbike. Tivemos vitórias do Raume Maziá e do Albert Arenas. O Arenas, piloto da Yamaha, está na liderança, 38 pontos contra 31 do Maziá, e o Matteo Ferrari, 26. Lembrando que agora todo o Mundial de Superbike volta para a Europa. Próxima etapa daqui mais de um mês ainda, 28 e 29 de março, em Portimão, quando teremos a estreia do Mundial de Super Sport, de Sport Bike, com o Turquinho Júnior na pista. Com toda a nossa torcida também, né, Fausto? Sempre, né? O Turquinho referência, é uma das grandes promessas, é uma realidade, né? Já venceu corrida, já tem muita intimidade com as pistas europeias, ele vai fazer uma grande temporada. O Maziá, a turma que vem da MotoGP, ou mesmo das classes de acesso da MotoGP, tão desprestigiadas pela MotoGP SEG, quando chega no Mundial de Superbike, arrebenta, né? O Maziá venceu a primeira e o Arenas venceu a segunda, né? O Arenas que foi campeão mundial de Moto3 em 2020, né? Então, chegaram e venceram, viram e venceram. E a gente teve o Otto, que também veio da Moto2 na segunda colocação, e na terceira posição na corrida 1, o Oliver Bayliss, filho do Troy Bayliss, o grande campeão australiano das Superbikes, vencedor daquele grande prêmio sensacional lá que determinou o Nick Hayden campeão do mundo, e ajudado pela vitória do Troy Bayliss. Então, ver o filho dele no pódio, no país dele, foi certamente uma emoção não só para a torcida, para a turma que teve ali, é difícil chegar em Phillip Island, teve ali prestigiando. Tivemos 90 mil pessoas no ano passado na MotoGP e ainda assim vamos perder a corrida. Mas o Oliver Bayliss botou a bandeira australiana na primeira corrida. Foram duas Ducatis e ele de Triumph. Na corrida 2 foram duas Yamahas R9, né? Foi o Arenas e o Aldi Mahendra, o indonésio, andou muito bem. E na terceira colocação, também de Ducati, aí sim de Ducati, o Matteo Ferrari, primeiro pódio do Ferrari, campeão do mundo na Moto E, mostrando que a turma da Moto E busca outros caminhos e consegue ser competitiva em outros caminhos, o que a gente sabe que vai funcionar também com o nosso Granada. Bem, vamos trocar agora o mundo das pistas pelo off-road para falar um pouquinho do que teve no último fim de semana também, porque tivemos AMA Supercross, 7ª etapa da temporada 2025 lá em Arlington, na 450 SX. O Hunter Lawrence finalmente conseguiu a primeira do ano. Ele vinha de 6 etapas no top 5, inclusive 4 segundos lugares, mas agora conseguiu a vitória e saltou para a liderança, completando o top 3 da etapa. Eli Tomac em segundo, Cooper Webb em terceiro. Hunter Lawrence tem agora 149 pontos,
contra 145 do Eli Tomac, 133 do Cooper Webb. Já a 250 SX finalmente teve a estreia da Costa Leste, porque até então, as 6 primeiras etapas, só os pilotos da Costa Oeste. Então tivemos a vitória do Pierce Brown, piloto da Yamaha, com o Joe Shimoda e o Daxton Bennick no top 3. E obviamente, como é a primeira etapa, essa é a classificação do momento. O Pierce Brown liderando, ama que volta nesse fim de semana em Daytona, Fausto. Pois é, a corrida sensacional lá em Arlington, no Texas, né? Pista maravilhosa, sem poeira, encaixes perfeitos, ao contrário da etapa anterior. Foi muito boa a disputa nas duas classes, né? Primeira da Costa Leste, e o favorito não venceu, que era o Cole Davis, da Nova Zelândia, andou muito bem no ano passado. A gente vai ter um campeão novo na 250 Leste, porque o Fred Viale não está mais competindo nesse campeonato, ele era bicampeão. Então, na classe de acesso, tivemos o retorno do Joe Shimoda, depois de um acidente grave, fratura de coluna e tudo mais, voltando, andando muito bem, mas o vencedor foi o Pierce Brown, que também vem de um problema de lesão grave. O Pierce Brown venceu, o Shimoda ficou na segunda colocação, ótimo resultado para ele, e na terceira colocação ficou o Daxton Bennick, também primeiro pódio com a Husqvarna. E na classe principal, a classe principal foi demais. O Ken Roczen, aos 32 anos, com aquele braço todo pendurado de mais de 10 operações, andando uma barbaridade, venceu a corrida classificatória dele, largou na frente, ficou num tremendo pega com o Cooper Webb, e aí o Hunter Lawrence, que não largou tão bem, largou em sexto, veio subindo, o Eli Tomac, que largou em 11º, deu um trombão lá na curva 1, largou em 11º, os dois vieram passando todo mundo, o Tomac passava 2 de uma vez, foi demais, a pista ajudava, a corrida foi sensacional. No final, teve uma situação de bandeira vermelha, e quando tem bandeira vermelha, não é bandeira vermelha, é bandeira da Cruz Vermelha, bandeira de médico. Você não pode emendar. E aconteceu isso com o Shimoda na 250 e perdeu a corrida ali, o Pierce Brown. E aconteceu isso também na 450, a ultrapassagem sobre o Webb, acho que foi sobre o Webb, foi sob essa bandeira médica. Então, ainda está sob júdice esse resultado, houve protesto e tudo mais, mas foi a primeira vitória do australiano Hunter Lawrence, irmão do Jet, que está no estaleiro, está machucado. Os dois irmãos australianos andam uma barbaridade. Depois de 26 corridas, ele não vence uma, acho que desde a 250, desde 2023, e conseguiu a sua primeira vitória. Foi muito bom para ele. O Tomac chegou na segunda colocação, o Webb chegou em terceiro, e o Roczen, apesar de ter andado muito, ficou fora do pódio na quarta posição. E o Hunter lidera o campeonato na classe 450, mas tá tudo muito junto, não é, Guilherme? Sim, querendo ou não, é a grande graça do AMA, né? Tá bem animado isso, porque a gente não à toa, né? Você pega 450SX, demorou 7 etapas pro Hunter Lawrence ganhar uma etapa mesmo, e quando ganha já salta pra ponta. Demorou 26 etapas. Fora que ele não participou, ele não ganha, acho que desde 2023. Ele nunca venceu na 450. E o Shimoda fez um excelente segundo lugar, lembrando que o Shimoda é o campeão do Super Motocross, que reúne o Motocross e o Supercross. Ele bateu o Hayden Diga, vamos ver o que vai acontecer esse ano. Agora pra gente fechar, falamos do que aconteceu no último fim de semana, vamos projetar um pouquinho o que vem aí pela frente. Não temos só MotoGP nesse fim de semana, temos um evento muito importante para o motociclismo brasileiro, mais especificamente para um piloto. A gente vai ter a abertura da temporada do Espanhol de Motocross com a presença do Beti Búrcio. Beti Búrcio, que agora está nesse projeto novo, né, da equipe Yamaha 115 M78, uma parceria da Yamaha com o Alan Douglas e o Carlos Campano. Já era para ter acontecido a abertura do campeonato 2 semanas atrás em Monte Aragon, mas acabou sendo adiada a etapa por conta das chuvas. Agora, Fausto, um passo importante, né? A gente tem um projeto que visa levar pilotos brasileiros para competir lá no exterior, competir com a galera que está no mais alto nível. É verdade, o Beti Búrcio é um super piloto, só tem 18 anos, né? É de Belo Horizonte, é mineiro, e fez uma super temporada em 2025, tem 6 títulos brasileiros já, né? E embarcou para essa abertura da temporada que, como você falou, foi adiada, né? E agora a gente vai vê-lo na pista, orientado pelo Carlos Campano, campeão mundial, pentacampeão brasileiro, nessa parceria com o Alan Douglas da AD78, vai ser muito bom. Vai ser na pista de Mérida, né? Na região da Extremadura, que é no sudoeste da Espanha. Sim.
e é uma pista de 1.600 metros. A Federação Internacional, a Federação Espanhola é a Real Federação de Motociclismo da Espanha. Foi fundada em 1928, tem mais de um século de existência e vai receber esse campeonato. A pista é de areia, 1.600 metros. Vamos ver como é que o B vai se sair lá. É um treinamento para o campeonato europeu, do qual ele vai também participar pela sua equipe hispano-brasileira, e a gente espera que ele faça uma grande atuação, como já tem feito em outras oportunidades. Sorte para o B Tiburcio e nessa nova aventura internacional. É isso, aqui no podcast a gente passa por diferentes terrenos e continentes. Hoje, cilindrado, passando por Oceania, Estados Unidos, Ásia, sempre com olho para o que tem de valor nacional, o B Tiburcio nos representando aí. Felipe, programa hoje daqueles recheado, mas não tinha como ser diferente, Não, afinal... vai começar, meu. Vai começar e terminando os testes de pré-temporada, agora o olho tá no GP da Tailândia. Lembrando que a próxima etapa já é aqui no Brasil e pássaros me contam que os senhores estarão presentes no Autódromo de Goiânia. Ah, graças a Deus. Muita expectativa. Vamos que vamos. É isso. Gui, GP da Tailândia. O Fausto vai arrematar com os horários, mas o fato é que é um palco interessante pra gente começar essa temporada de 26 da MotoGP. É o mesmo palco do início da temporada do ano passado, o palco da estreia do Diogo Moreira na MotoGP, então a gente tem muita coisa pra ficar de olho esse fim de semana. Vamos liberar o coitado Fausto, que ele tem que dormir pra poder acordar, né, fazer a transição pra morcegar essa noite, mas eu tô muito animado, vamos lá, e semana que vem a gente conta tudo que rolou, debate tudo que rolou e já começa a projetar o Brasil, afinal faltam 3 semanas pra gente ter a MotoGP aqui em casa. Tá chegando, mas Fausto, seus compromissos e o de todos nós acompanhando a vossa sabedoria motociclística nas transmissões da MotoGP na ESPN, os horários são puxados, mas dá pra galera que eventualmente estende a noitada acompanhar ou acordar um pouquinho mais cedo, porque vai valer a pena conferir, Fausto. Pois é, são puxados os horários. Se a gente teve uma pauta cheia essa semana, imagina na semana que vem, né? A gente vai ter os treinos a partir de sexta-feira, a corrida sprint às 5 da madrugada de sábado e a corrida principal começando às 5 da madrugada de domingo, 26 voltas para a MotoGP, a Moto2 larga às 3h15 da manhã para 22 voltas e a corrida da Moto3 abre a agenda de domingo com 19 voltas. Então vai ser... Faltam 4 dias para começarem os treinos desse GP da Tailândia. A gente já teve um aperitivo essa semana. A pauta da semana que vem vai estar estupenda, formidável. Brasil correndo no asfalto, Brasil correndo na terra, muitas atrações, Supercross em Daytona, que é uma imagem, não é sempre uma etapa mágica. Então, mal posso esperar para virar a noite aí com várias competições de alto nível. Aliás, só para fechar, o Campeonato Espanhol passa ao vivo no canal da Federação Espanhola, nas plataformas sociais, de graça, tá? É só chegar e assistir, torcendo para o nosso Bernardo Tiburcio. Valeu, rapaziada, um abraço a todos. Brrr, acelera, Brasil! Valeu, Fausto, valeu, Guilherme, Felipe, e um valeu especial a você que esteve conosco em mais um podcast aqui em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Semana que vem tem mais abordando tudo da etapa de abertura da MotoGP 2026. Um abraço, tchau, tchau.